Qualquer dúvida que vocês tenham, sintam-se à vontade em colocar aí no chat ou podem mesmo interromper e colocar a pergunta. Ok, pronto. Então, toda a gente consegue ver a apresentação? Sim? Ok, boa. Eu hoje trouxe-vos aqui o tema dos efeitos de detox nas doenças autoimunes, porque eu considero que este tema é mesmo crucial, hum, para toda a gente, não é? Seja pessoa com doença ou não, a desintoxicação é algo que é mesmo importante e que deveríamos de procurar incluir no nosso dia a dia, mas vocês vão perceber porque é que, no caso das doenças autoimunes, isto é ainda muito mais importante. Mas antes de falar propriamente do tema, eu queria-vos pedir para tirarem o máximo de partido, desliguem as distrações, coloquem o telemóvel em silêncio, aproveitem agora para pegar num papel se ainda não têm, numa caneta para se quiserem apontar alguma nota, apontem as vossas dúvidas, porque depois no final eu vou dar aqui uma oportunidade para vocês colocarem as vossas perguntas, para falarmos um bocadinho no final. E quero-vos pedir, não sei se já alguém alguma vez ouviu falar deste termo, da mente de principiante. A mente de principiante é uma atitude de mindfulness. E o que é que ela nos diz? A mente de principiante é aquela mente que nós utilizamos para ver as coisas como se fosse pela primeira vez. Porque é que isto é importante? Quando nós falamos de doenças autoimunes, nós já trazemos uma carga de filtros do passado, digamos assim. Nós já trazemos as nossas experiências, trazemos aquilo que já aprendemos, que nos disseram, que ouvimos falar, e às vezes, quando temos a mente muito cheia com todas essas informações, resistimos mais a novas informações, não é? Até que se costuma dizer que na mente do especialista há pouco espaço para aprender. Então, para este webinar, eu queria mesmo convidar-vos a fazer de conta que vocês nunca ouviram falar de desintoxicação, de doenças autoimunes, que é para realmente conseguirem tirar assim o maior proveito, porque vão estar certamente com mais abertura, não é? Vão estar com mais abertura e vai permitir que vocês absorvam muito mais o conteúdo. Então, um pouquinho sobre mim, para quem ainda não me conhece, eu vejo aqui muitas caras novas, portanto vou-me apresentar. Já sabem o meu nome, não é? Chamo-me Marta e eu tenho 38 anos, sou mãe de 3 filhos, tenho um rapaz com 9 anos e um casal de gêmeos que acabaram agora de fazer 16 anos. Vivo em Guimarães, eu estou aqui no norte de Portugal e eu fui diagnosticada com artrite reumatoide em 2006 e eu até vos coloquei aqui um pequeno cronograma, que é para vos falar um bocadinho também do meu percurso, porque isto vai ser importante para vocês perceberem porque é que eu falo do detox, não só físico, mas também emocional, e vocês vão perceber que isto esteve presente na minha caminhada. Portanto, em 2006 eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, comecei por ter sintomas ao nível dos pulsos, depois foi evoluindo para todo o corpo. Fiz, tal como acho eu que toda a gente começa por aí, fiz medicação durante 4 anos, fiz vários tipos de medicamentos, desde os anti-inflamatórios, as cortisonas, até aos imunossupressores, só não experimentei os biológicos. E, infelizmente ou felizmente, porque eu acho que as situações têm sempre prós e contras, a medicação deixou de funcionar. Ou seja, eu estava a tomar medicamentos, mas eu continuava a ter sintomas e, além do mais, algo que me começou a preocupar muito foi que a doença não estava a afetar só as articulações. Ao bocado alguém aqui escreveu uveíte, eu não tive uveíte, mas tive um problema nos olhos, no olho direito, foi na parte clara do olho, portanto não era uveíte, que eu cheguei a fazer rastreio, mas ficou, a parte branca do olho ficou toda vermelha, estava sempre inflamada. Eu andei assim, não sei, mais ou menos uns 2 anos. E isso começou-me a preocupar, não é? Quando uma doença começa a afetar a vista, uma coisa é as articulações, a gente, ok, fica com alguma limitação, mas os olhos é daquelas coisas que nos preocupam mesmo muito, não é? Então, a partir daí, mais ou menos desse momento, em que lembro-me que tive uma consulta com a médica, onde ela depois me prescreveu os imunossupressores, e eu experimentei os imunossupressores por causa dessa questão do olho,
Infelizmente comecei a ter imensos, efeitos secundários. Infelizmente, na verdade foi felizmente porque obrigou-me a procurar uma solução, não é? Como os medicamentos não me estavam a ajudar, eu fui mesmo obrigada a procurar outra solução. Então, em 2010 eu começo com uma abordagem natural à doença. Comecei a ser seguida por uma clínica de naturopatia. A primeira abordagem que eu tive foi uma desintoxicação profunda do corpo e eu fiz várias, usei várias estratégias. Na altura comecei por fazer uma não, várias lavagens ao intestino, não sei se já ouviram falar da hidroterapia do cólon, são lavagens ao intestino. Fiz suplementos alimentares para desintoxicar, mudei radicalmente a minha alimentação, fiz uma série de alterações no estilo de vida, mas focando sempre no ponto de vista físico, ou seja, sempre com o foco do corpo físico. E andei assim durante muitos anos. Eu consegui deixar os medicamentos mais ou menos no espaço de um ano, mas este processo foi feito com muito esforço, foi mesmo feito com muito esforço, porque a restrição alimentar era muito, a alimentação era muito restrita, depois causou-me aqui algumas questões ao nível social, não é, porque eu era muito jovem e então depois até deixei de conviver tanto com os amigos por causa destas restrições, e na altura isto mexeu também um bocadinho com a parte emocional, então eu acho que também por isso eu demorei bastante tempo até eu conseguir deixar efetivamente os medicamentos. Além disso, eu todos os meses gastava mais ou menos 300 € em suplementos, em consultas, foi um investimento de milhares de euros, mais ou menos até 2016. Em 2012 nasce o meu primeiro filho e eu andei bem até 2015. Até depois do nascimento dos gêmeos, foi quando o meu corpo depois começou a entrar, e eu digo mesmo em colapso, em decadência, porque parece que tudo começou a falhar no meu corpo. Em 2015 os meus gêmeos nascem, só isso por si só já foi um abalo ao meu corpo, porque eu amamentei-os até eles terem um ano, então foi um desgaste físico enorme. E entre 2015 e 2016 eu comecei outra vez a sentir algumas dores físicas, mas além disso surgiram outros problemas de saúde. Comecei a ficar com problema nos glóbulos brancos, com leucemia crónica associada à artrite reumatoide, fiquei com problemas da tiroide, problemas no baço, problemas no intestino, desculpa, não foi no intestino, foi no fígado. Portanto, parecia que o corpo estava mesmo a entrar em decadência. E em 2016, assim, para terminar com isso tudo, em agosto de 2016, os meus pais divorciaram-se e em setembro eu fui internada no hospital com uma apendicite. Estive internada 13 dias porque os médicos não demoraram bastantes dias a detectar o que é que eu tinha. E a partir daí foi um recuperar muito, muito lento, porque eu saí do hospital muito fragilizada, eu estava com anemia, tinha perdido imenso peso, tinha ficado com uma infecção no períneo, portanto, a partir daí, de 2016, a partir de setembro, outubro de 2016, até inícios de 2017, foi um percurso bastante lento de recuperação, onde eu continuava a insistir em utilizar as mesmas estratégias que eu tinha aprendido, não é? As estratégias do ponto de vista físico apenas. Em 2017, em maio de 2017, eu enveredei pelo desenvolvimento pessoal. Inicialmente não foi devido à doença, foi simplesmente porque profissionalmente achava que era algo que me faltava. E a partir daí, o meu primeiro curso foi de programação neurolinguística, e a partir daí tudo começou a mudar. Eu comecei a ver a vida de uma forma completamente diferente e eu aumentei imenso o meu autoconhecimento. Logo a seguir, em outubro, fui fazer a formação também em coaching e depois nunca mais parei. Ou seja, depois de. Há uma frase muito conhecida, quem faz o curso de programação neurolinguística, que diz: depois de ver, já é impossível não ver. Porquê? Porque nós tomamos consciência de muitas coisas sobre nós, de muitos padrões, de comportamentos, de emoções, de pensamentos, da forma como nós reagimos à vida, que depois nós já não conseguimos não ver. E este processo não foi um processo mesmo nada fácil, porque esta tomada de consciência também traz, e especialmente nas mulheres que têm doenças autoimunes, porque acho que vou ter a oportunidade depois de falar mais à frente, existe um padrão
nas pessoas que têm doenças autoimunes. E normalmente as mulheres que têm este tipo de doença são muito perfeccionistas, são muito exigentes consigo mesmas. Eu não sei se vocês se encaixam neste perfil, se identificam, eu sou assim, e isto é mesmo um padrão. Da minha experiência, é mesmo um padrão. E quando eu tomei consciência dos comportamentos que eu tinha, eu estou a falar especialmente daqueles comportamentos que eu tinha que eu não gostava, não é? Especialmente com os meus filhos, por exemplo, não é? Eu tinha certas reações que eu me apercebi que não era assim que eu queria reagir. Aquilo era uma reação automática e eu tomei essa consciência e o que é que aconteceu? Inicialmente, isso ainda me afastou ainda mais de mim própria. Porquê? Porque eu achava que agora que tomei consciência eu tenho que mudar, mas eu não conseguia mudar, porque isto são, e vocês vão ver mais à frente, porque isto são é uma programação que nós temos durante a vida, são reações automáticas e, portanto, não se muda assim muito facilmente. Então eu depois sentia-me culpada e eu castigava-me ainda mais, não é? Porque tomei esta consciência, não conseguia mudar e ainda ficava pior. Então, este processo de 2017, mais ou menos até 2020, foi um processo assim de um autoconhecimento brutal mesmo, mas foi um processo de muitos altos e baixos emocionais, porque foi uma descoberta de mim própria, não é? E depois eu descobri imensas coisas sobre mim que foi preciso trabalhar. Eu sentia falta de amor próprio, falta de autoestima, falta de valorização pessoal e houve uma determinada altura que eu sentia um vazio dentro de mim, por causa dessa falta de amor próprio e de autoestima, que depois eu percebi que estava tudo relacionado com a minha infância. Portanto, resumindo e concluindo, hum, desde mais ou menos, desde 2017 até agora, foi quando eu realmente percebi que enquanto eu não olhasse para a parte emocional, para a parte mental, eu não iria conseguir ultrapassar a doença. E foi quando eu realmente fui ao passado e comecei a descobrir coisas sobre mim, coisas que eu tentei esconder, não é? Emoções que eu tentei esconder no passado. E eu descobri que realmente foi isso que tinha despoltado a doença. Claro que eu acredito que as doenças autoimunes são multifatoriais, existem vários fatores que contribuem para a doença, mas há sempre um gatilho, e eu tive esse gatilho em 2006. Tinha terminado uma relação de 4 anos, e a culpa que eu tinha sentido de terminar essa relação, porque a pessoa não queria terminar e ficou a sofrer, e obviamente que nós não nos sentimos bem ao ver a outra pessoa sofrer, eu tentei esconder essa culpa, só que essa culpa ficou reprimida dentro de mim, porque eu na altura não quis lidar com isso, eu não queria olhar para aquilo. E então essa culpa manifestou-se de outra forma, não é? Quando nós reprimimos as emoções, elas têm esta capacidade de depois se manifestarem em sintomas. E por isso é que é tão importante nós investirmos no autoconhecimento e na reconexão connosco. Porque eu hoje em dia, depois desta caminhada toda e de várias formações que eu fiz, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, eu hoje em dia acredito que 90% dos problemas de saúde das doenças autoimunes têm na principal causa, na base, as emoções, alguma situação que despoltou aquilo. E não tem que ser uma emoção, como eu estava a falar, de culpa, pode ser, por exemplo, stress crónico frequente de forma prolongada, não é? Quando nós estamos sobre, eu estou a dizer mesmo stress diário frequente, todos os dias, existe aqui o sistema imunitário fica deprimido, nós ficamos sujeitas depois também a outras infecções por vírus que também estão associados às doenças autoimunes. Por isso, seja a parte das emoções que nós não queremos lidar com elas, ou então o stress que nós sentimos diariamente, isto pode ser assim o grande contributo para as doenças autoimunes. Mas eu acredito que existe sempre depois aqueles padrões, não é, da tal exigência, do tal perfeccionismo e também o padrão de a mulher nunca se sente suficientemente boa, não é? Nós achamos sempre que nunca somos suficientes, que nunca fazemos algo que há outra pessoa que faz sempre melhor que nós, não é? Não, nós não acreditamos no nosso valor e, portanto, quando a gente se sente assim, muito provavelmente o corpo vai corresponder da mesma forma, porque a mente tem um poder no corpo que é impressionante. Basta estudarem um bocadinho sobre o efeito placebo e só isso já dá para perceber o efeito que a mente tem. Quando nós pensamos em desintoxicação,
eu acho que a imagem que vem à cabeça das pessoas é sempre aqueles batidos, não é? Pensamos em desintoxicação, é aqueles batidos de fruta cruz e por aí fora. Na realidade, desintoxicação é muito mais do que isso. Então, o que é que significa mesmo desintoxicar e porque é que nós devemos investir nisso? Nós já desintoxicamos todos os dias. O nosso corpo tem sistemas que todos os dias já fazem este processo de desintoxicação, de limpeza de não só de toxinas, mas de lixo que se vai acumulando no corpo. E os órgãos que normalmente nos apoiam mais nisto são estes que estão aqui. O principal é o fígado, é realmente aquele que filtra a maior parte das toxinas, dos medicamentos e por aí fora. Mas depois temos aqui outros órgãos que às vezes não nos lembramos deles e que também é preciso nós apoiarmos para nós, no fundo, promovermos aqui um aumento da desintoxicação. Portanto, nós temos os rins, é um órgão de eliminação, não é? Assim como os intestinos, que é um órgão não só de eliminação, mas é um órgão muito, muito, muito importante, porque é onde nós absorvemos os nutrientes dos alimentos. Portanto, quando nós temos um intestino que não funciona bem, vamos ficar com a absorção dos nutrientes comprometida. E isto depois é um ciclo, é uma bola de neve, porque se nós não absorvemos bem os nutrientes, não vamos ter nutrientes necessários para a reparação celular. E mais à frente vamos falar um bocadinho que no caso das doenças autoimunes, nas doenças crónicas onde existe a inflamação, não é? Existe uma inflamação crónica por base, existe uma maior demanda, maior necessidade de nutrientes, porque a própria inflamação está a danificar as células e as células para repararem, para se autorregenerarem, elas precisam de matéria-prima que são os nutrientes. Depois temos também os pulmões, não é? Que também filtram as toxinas do próprio oxigênio, temos o sistema linfático, que são vários vasos que contêm um líquido que é parecido com água, que também precisa de movimento para ser ativado, o próprio sangue, está aqui um escondido que eu não estou a ver, a pele, sim, a pele é o maior órgão que nós temos e que também nos ajuda imenso a desintoxicar, através de quê? Da transpiração, não é? Portanto, ao promover a transpiração, nós também estamos a expelir mais toxinas, por isso, nós já conseguimos aqui perceber um bocadinho o que é que nós, só com isto, já dá para perceber o que é que nós precisamos de fazer para otimizar a desintoxicação, não é? Aqui com algumas coisas simples, por exemplo, já sabemos que para os rins temos que aumentar o consumo de água, se calhar os pulmões, se nós respirarmos mais profundamente, também vai ajudar. O intestino, se calhar se nós mudarmos um bocadinho a nossa dieta e ajudarmos com a água e com o movimento, também vamos promover uma eliminação mais eficaz. O próprio sistema linfático também precisa de movimento. O fígado já precisa de mais de nutrientes para ajudar na desintoxicação. A pele também é transpiração, portanto é ou uma sauna ou fazer algum tipo de exercício físico que nos faça ativar a transpiração. Portanto, desintoxicar não é assim tão complicado, não é? Porque o próprio corpo já tem estes sistemas naturais. Porque é que é importante nós desintoxicarmos? E ainda não estamos aqui a falar de doenças autoimunes. Nós nunca estivemos tão expostos aos químicos como hoje em dia. Não é? Nós estamos expostos a milhões de químicos diariamente, seja no ar, seja na água, seja nos alimentos. Vamos já ver aqui aprofundadamente. Nós temos uma série de toxinas externas. Não é? Nós estamos expostos a milhões de toxinas externas, mas nós também temos toxinas internas. Nomeadamente, para mim, estes são os principais. Temos o stress. Há muita gente que não faz esta associação, mas o stress, porque é que ele cria mais, não é toxinas, mas ele cria mais lixo no corpo. Porquê? Quando nós estamos sob stress constante ou sobre as emoções negativas, por exemplo, da frustração, da tristeza, da depressão, da desmotivação, quando nós estamos sobre essas emoções diariamente, quando o estado emocional é pautado por esse tipo de emoções, nós estamos a libertar químicos, as emoções promovem a libertação de químicos que são, neste caso, inflamatórios, seja o cortisol, seja outros químicos associados às emoções negativas, e estas hormonas, estes químicos são inflamatórios. Assim como se nós tivermos sobre as emoções de bem-estar, não é? Se nós tivermos
se nos sentirmos paz, se sentirmos esperança, fé, amor, gratidão. A gratidão é daquelas emoções que mais promove o bem-estar. Portanto, essas emoções também fazem com que o nosso corpo liberte, eu acho que são, se não estou em erro, 1700 químicos que promovem o bem-estar, não é? Ou seja, as emoções ditas negativas libertam químicos inflamatórios e as outras libertam químicos de bem-estar e químicos que promovem a recuperação e a regeneração do corpo. Depois, a inflamação crónica, e nem tem que ser só das doenças autoimunes. Eu vejo, às vezes vejo análises de pessoas que não têm doenças autoimunes e elas têm lá uma inflamação subclínica. Só que os médicos normalmente não dão grande importância. Mas basta olharem para os leucócitos, basta estar acima de 5.000 e isso já indica, e especialmente se for algo que já é frequente nas análises, isso já indica que existe uma inflamação subclínica. A inflamação crónica também promove mais lixo. Porquê? Porque, lá está, há bocadinho estava a dizer, quando existe inflamação, há uma agressão às células, não é? Por exemplo, no caso da artrite reumatoide, existe uma agressão nas articulações. Até há pessoas que chegam a ficar com deformações nas articulações. Porquê? Porque Pega daí. o corpo está constantemente. Deixa-me só desativar aqui o som. Ok. O corpo está constantemente a agredir ali as células, não é? Imaginamos das articulações, e não existe capacidade de resposta para regeneração, porque a inflamação é constante, está constantemente a produzir lixo, porque quando o corpo está inflamado ele produz lixo, porque são as células que estão agredidas que têm que fazer a regeneração, então isso é lixo que o corpo tem que eliminar, e vai precisar de mais nutrientes, não é? Então, reparem, se eu tiver uma inflamação sempre presente, a minha alimentação que eu faço diariamente, se não for uma alimentação variada, nutritiva, é muito provável que não seja suficiente em termos de nutrientes para regenerar as articulações, porque a inflamação está ali todos os dias. Portanto, o stress, as emoções e a inflamação crónica também são toxinas internas. Além destas, ainda temos outras que vamos falar aqui. Este quadro aqui já nos mostra assim um panorama geral de onde é que estão as toxinas, as principais toxinas que nós estamos expostos hoje em dia. Já sabemos que na alimentação temos os pesticidas, não é? Além dos pesticidas também temos os aditivos alimentares, muitos que às vezes nem sequer eram necessários, mas que adicionam só para dar mais sabor ou para dar mais cor, isso também aumenta a toxicidade do organismo. Os medicamentos, não é? Que são das principais fontes que sobrecarregam especialmente o fígado. O stress e as emoções já falámos sobre elas, a inflamação crónica também, mas temos aqui outra fonte de toxina interna que muitas vezes também não temos esta consciência e que são infecções recorrentes, sejam bacterianas, sejam virais. E podem ser infecções que nós até damos conta, não é? Imaginemos as infecções urinárias, em que nós temos um sintoma, ou as sinusites, ou as otites, não é? Tudo que tenha ite, já sabemos que há ali um processo inflamatório e quando há uma infecção, normalmente, por exemplo, quando falamos das otites ou das infecções urinárias, existem bactérias, não é? Portanto, aumenta aqui a carga tóxica, porque as bactérias libertam toxinas. Mas existem também alguns vírus que estão associados às doenças autoimunes, nomeadamente o Epstein-Barr e o citomegalovírus. Epstein-Barr, eu depois posso partilhar aqui no chat, e o citomegalovírus. E estes vírus, é algo que a comunidade médica já reconhece, eles já reconhecem que realmente existe aqui, não que são a causa, mas que há uma relação entre estes vírus e as doenças autoimunes, até que já existem vários reumatologistas e especialistas em doenças autoimunes que já prescrevem análises para perceber se a pessoa de facto teve infecção por estes vírus. A grande questão é que, como ainda não há um tratamento da medicina alopática, não se estuda muito esta questão. Mas estes vírus têm a capacidade de se esconderem no nosso corpo. E o que é que acontece? Eles aproveitam quando existe uma depressão do sistema imunitário. Imaginemos um trauma emocional. Por exemplo, voltando um bocadinho à minha história.
Eu tive uma infecção na garganta 3 meses antes de surgir a artrite reumatoide. E o Epstein-Barr normalmente é um vírus que provoca esse tipo de infecção. E na altura tive que tomar antibiótico, mas nem sequer fiz análise para perceber que tipo de vírus é que era, não é? Foi, fui à médica de família e ela passou-me simplesmente um antibiótico. E depois, em 2016, ou 2015, 2016, quando o meu corpo começou a entrar em decadência, reparem, eu tive mais dois eventos que deprimiram o meu sistema imunitário. O parto dos gêmeos, não foi o parto em si, mas foi o desgaste, não é? De tomar conta de dois bebés pequenos, e o divórcio dos meus pais. E foi aí que o meu corpo começou a entrar em decadência, e eu acredito mesmo, até porque por aquilo que eu tenho estudado, bate tudo certo, eu acredito mesmo que todos os problemas que eu tive nos órgãos, foi no baço, no fígado, na tireoide, foram provocados pelo vírus, o Epstein-Barr, que se aproveitou da depressão no meu sistema imunitário para atacar. E estes vírus segregam neurotoxinas. Para quê? Para intoxicar ainda mais o corpo e eles se apoderarem do próprio corpo. Portanto, quando existem doenças autoimunes, e especialmente quando existem estes vírus por trás, e vocês, se quiserem confirmar, existem análises que se podem fazer, existe uma probabilidade de o corpo estar ainda mais intoxicado por causa destas neurotoxinas que estes vírus libertam. Depois temos a poluição ambiental, isto é mais comum. Outra fonte de toxinas que muitas vezes nós não pensamos é a água engarrafada, especialmente quando nós expomos a água engarrafada ao calor. Não é? Eu não consumo água engarrafada, eu prefiro consumir água da torneira e comprar aqueles filtros para filtrar a própria água da torneira, para evitar esta exposição, porquê? Porque o plástico da água engarrafada contém BPA e já existem imensos estudos que demonstram que a maior parte da população tem BPA, tem bisfenol lá no organismo. Fizeram até recentemente um estudo no Reino Unido onde a maior parte dos adolescentes tinha o BPA na urina. Portanto, e são hormonas que são, desculpem, não é hormonas, são químicos que desregulam as hormonas do sistema endócrino, que confundem as hormonas, então é algo que eu também tento limitar. Depois temos as radiações eletromagnéticas, não é? Estamos aqui ao computador, estamos todas com internet, não é? Se calhar temos aqui o telemóvel, tudo isto emite radiação eletromagnética e isto também é uma forma de poluição. Aliás, já existem pessoas que têm uma sensibilidade extrema às radiações eletromagnéticas. Há pessoas que tiveram que mudar completamente de estilo de vida, que tiveram que mudar de cidade para fugir a estas radiações, porque criaram sensibilidade. Então, também é importante nós termos pelo menos esta consciência, e há uma forma de nós libertarmos estas radiações, é irmos para a natureza. Quando vamos para a natureza, há uma libertação deste tipo de radiações. Outra fonte que muitas vezes também não pensamos muito sobre isto são eu falo muito mais nos produtos de higiene e de cosmética, aqueles que nós colocamos na pele e que ficam connosco muitas horas. Por exemplo, os desodorizantes, que são colocados num local do corpo onde nós absorvemos muito. Existem desodorizantes que contêm alumínio na composição e é um metal pesado e, portanto, nós podemos estar a intoxicar ainda mais o corpo ao utilizarmos esse tipo de desodorizante. Então, é importante termos esta consciência e procurarmos, pelo menos nos desodorizantes, que pode ter isso, pelo menos isso, procurar por utilizar desodorizantes de ingredientes naturais. Então, já falámos sobre isto, mas só para reforçar, porque é mesmo importante, um corpo intoxicado vai estar mais propenso à doença, porquê? Porque vai ter mais inflamação devido à intoxicação, se tem mais inflamação gera mais lixo, gera mais necessidade de reparação celular, vai aumentar a necessidade de nutrientes e a absorção dos nutrientes pode estar comprometida, especialmente quando o intestino não funciona bem. Lembram-se que eu disse no início que, quando eu comecei a abordagem natural à doença, a primeira coisa que eu fiz foi lavagens ao intestino, foi a hidroterapia do cólon. Por isso mesmo, para não só desintoxicar, mas para permitir que a absorção dos nutrientes fosse a mais eficiente possível. Agora, hoje em dia, eu já não utilizo o hidrocólon no meu processo, existem outras formas mais simples,
mais baratas, mais económicas que nós podemos utilizar para fazer esta desintoxicação do próprio intestino. No caso das doenças autoimunes, nós temos aqui, desculpem, atrás, temos aqui as principais fontes de toxinas nestas doenças. Porquê? Porque nós aqui nas doenças autoimunes, nós temos sempre a inflamação crónica. Mesmo que esteja controlada pelos medicamentos, normalmente os níveis estão mais elevados do que uma pessoa saudável. Temos o próprio stress emocional. Porquê? Quando nós temos uma doença autoimune, ah, e especialmente quando nós temos sintomas ativos, e mesmo quando não temos, às vezes só o facto de nós sabermos que temos que tomar os medicamentos, faz com que o nosso estado emocional se altere, não é? Se vos perguntar aqui quantas de vocês mudaram o estado emocional depois de ter o diagnóstico, eu acredito que a maioria de vocês vai me dizer que sim, não é? Que a própria doença afetou o estado emocional. E como vimos há bocadinho, o estado emocional influencia a saúde, não é? Porque se eu tiver emoções ditas negativas, eu vou libertar químicos inflamatórios. Se eu tiver emoções ditas positivas, vou libertar os químicos que promovem a saúde. Por isso, aqui nas doenças autoimunes, existe sempre aqui muito associado a parte emocional. E por isso é que eu acho que é tão importante o detox emocional. Além disso, temos os medicamentos que a maioria das pessoas que têm doenças autoimunes tomam, não é? Que sobrecarregam imenso o fígado. Existe também aqui um fator que normalmente está associado às doenças autoimunes, que são os metais pesados, que às vezes tivemos contacto com eles, com os metais pesados, de forma que se calhar nunca pensamos. Por exemplo, o arsénio, que está presente no arroz. Existem imensas pessoas que têm níveis de arsénio muito altos. Ou o mercúrio. Quem já usou, por exemplo, as amálgamas de mercúrio nos dentes, lembra-se daqueles, o chumbo que nós usávamos antigamente para tratar cáries, não é? Que era aquele escuro. Isso continha mercúrio. E por isso eh, pode ser uma das coisas que pode contribuir para uma doença autoimune, porque ao longo do tempo, com a mastigação, aquilo vai libertando para a corrente sanguínea. Até que hoje em dia, muitos dentistas, às vezes, quando há pessoas que ainda têm essas amálgamas, eles preferem não retirar, porque a própria mudança da amálgama pode criar uma intoxicação ainda maior. Portanto, às vezes nem temos consciência de onde é que estão estes metais pesados, mas até os próprios medicamentos também têm metais pesados. Como disse há bocadinho, até os desodorizantes contêm alumínio. Por isso, é importante também fazermos a desintoxicação dos metais pesados. Quer a gente tenha consciência se tem ou não, não é preciso agora estar a fazer um teste de metais pesados, que estes testes são caríssimos, custam 100 € e tem que se mandar para os Estados Unidos. Portanto, é importante nós incluirmos depois na rotina algumas estratégias naturais, aqui neste caso através da alimentação, que nós podemos fazer a desintoxicação dos metais pesados. E depois os vírus e bactérias, que também estão muito associados às doenças autoimunes, e que neste caso, às vezes existe aqui um contrassenso, porque quando há uma doença autoimune, nós sabemos que é o sistema imunitário que ataca o próprio corpo. E então nós pensamos assim, ok, e eu para ultrapassar estes vírus ou bactérias, eu tenho que fortalecer o meu sistema imunitário. Mas será que isso não vai aumentar a inflamação, não vai aumentar os sintomas da doença autoimune? E às vezes não, às vezes é mesmo necessário nós fortalecermos o sistema imunitário para ele ter a capacidade de combater estes vírus ou bactérias que geralmente estão associadas às doenças autoimunes. E a própria desintoxicação ajuda a isso, não é? Um corpo que tem menos toxinas, tem menos inflamação, e os próprios sistemas vão funcionar de forma muito mais eficiente. E isto funciona, isto que eu estava aqui atrás a mostrar, isto funciona num loop, não é? Ou seja, nós temos os sintomas da doença, não é? Começamos por ter os sintomas que nos altera o estado emocional. Com o estado emocional alterado, um estado emocional mais, entre aspas, mais negativo, um estado emocional que não é tão agradável, nós vamos aumentar a inflamação. Vamos aumentar a inflamação, vamos precisar de mais medicamentos. Os medicamentos, por sua vez, vão aumentar a quantidade de toxinas. E eles podem ou não travar os sintomas. Eles até podem travar os sintomas, mas a longo prazo podem criar consequências que podem surgir também em sintomas. Portanto, andamos aqui num loop.
e precisamos de perceber onde é que nós podemos interromper, onde é que nós podemos atuar para quebrar este ciclo. Ok? E nós aqui, claro que podemos quebrar em vários sítios, não é? Nós podemos promover a desintoxicação, podemos trabalhar aqui a questão do estado emocional, portanto, fazendo isto já ajuda a quebrar aqui este ciclo. O que é então necessário para fazermos um detox físico e emocional? Já vos falei de algumas coisas, mas muito importante, quero falar-vos sobre isto, que é simplificar. Às vezes achamos que para fazer um detox, assim como eu comecei na altura, não é? Achamos que tem que ser uma coisa XPTO, que temos que fazer terapias complementares, que temos que tomar suplementos alimentares. Não temos. Nós podemos simplificar muito o processo. E quanto mais simplificarmos o processo, mais fácil vai ser de nós implementarmos e de não só implementar, mas mantermos o processo. Porque o que nós estamos a aprender hoje aqui eu espero mesmo que fique para a vida. Isto não é uma coisa que nós fazemos, faço agora uma semana e acabou. Claro que sim, claro que em termos de, por exemplo, de alimentação, claro que nós podemos fazer uma semana onde fazemos um detox mais intensivo através de certos alimentos. Mas a ideia é vocês ficarem com algumas estratégias que consigam implementar para sempre, para a vossa vida, porque isto vai ajudar a promover a saúde. Por isso, o primeiro passo é mesmo simplificar, é não querer fazer tudo ao mesmo tempo, é realmente utilizar aquelas estratégias que nós sabemos que já temos. E ao bocadinho, quando falamos nos sistemas e nos órgãos que são responsáveis pela desintoxicação, já vimos que não é assim tão complicado. Já vimos que há coisas que nós podemos implementar no nosso dia a dia, coisas simples. O segundo passo, muito, 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 muito importante, é reconectar-me com o meu corpo. O que é isto? É eu escutar o meu corpo. É eu proporcionar momentos em que eu me escuto. Porque é que isto é importante? Nós estamos formatadas para colocar a nossa atenção aonde? Fora de nós, sempre. Nós estamos sempre a lidar com, ou é o trabalho, ou é os filhos, ou são os problemas, nós estamos sempre a colocar a nossa atenção fora de nós. Existem imensas pessoas que têm dificuldade em parar, em fechar os olhos e estar ali paradas um minuto, que não conseguem. Porquê? Porque elas condicionaram o corpo. O nosso corpo é como uma máquina, é como um computador. E os hábitos que nós criamos ao longo da vida ficam programados no corpo. Então, se eu tive anos e anos e anos de hábitos em que eu estou sempre a fazer alguma coisa, não é? Em que eu não paro, e isto é muito comum nas mulheres com doenças autoimunes, não é? Devido à sua exigência, devido ao perfeccionismo. É engraçado porque eu tenho visto alguns casos, e também de mulheres com cancro, tenho visto alguns casos destes padrões em que as mulheres sentem que têm que ter a vida perfeita, que têm que ter o emprego perfeito, o casamento perfeito, tem que ser a mãe perfeita, não é? Eu tenho que fazer tudo bem, eu tenho que ser sempre perfeita. E isto, a longo prazo, não vai funcionar, além de criar uma desconexão entre quem realmente eu sou, não é? E quem eu quero ser, porque ninguém é perfeito. Lamento, mas não conheço ninguém que seja perfeito. Então é importante esta reconexão. Esta reconexão é simplesmente eu garantir que eu tenho alguns minutos do meu dia em que eu me ligo só a mim, em que eu me escuto só a mim. Quanto mais eu estiver reconectada comigo, quanto melhor eu escutar o meu corpo, e eu melhor vou compreender, por exemplo, alimentos que me possam estar a afetar negativamente, que possam estar a criar mais inflamação no corpo. Eu melhor vou compreender que tipos de emoções é que eu tenho diariamente. Por exemplo, se eu vos perguntar agora, vocês hoje de manhã quando acordaram, lembram-se do vosso estado emocional? Lembram-se do primeiro pensamento que tiveram? Façam aí na imagem. Alguém se lembra? Podem ativar o som se quiserem. Eu não me consigo lembrar. É muito raro, porquê? Porque estamos no piloto automático. Estamos completamente no piloto automático. Nós não conseguimos sequer nos lembrar, se calhar, o que é que nós estávamos a pensar há 5 minutos atrás ou 10 minutos atrás, não é? Porque estamos Olha, eu lembro-me
porque eu tenho um filho que vai fazer 2 anos e acordou várias vezes durante a noite, então eu estava estafada. Pronto, lá está. Mas Se calhar ainda dá para esquecer. sim, sim, porque foi mau, não é? Foi mau, então marcou. Exato. Mas é mesmo importante nós, num processo, seja que processo for, seja que processo de desintoxicação, seja que processo for, nós voltarmos a esta reconexão. Até porque reparem numa coisa, nas doenças autoimunes isto é muito, muito comum. O que é que nos dizem nas doenças autoimunes? Dizem que o corpo se agride a ele próprio, não é? É isto que nós ouvimos. Então, se nós começarmos a acreditar que é o corpo que se agride a ele próprio, nós ainda aumentamos a rejeição do próprio corpo. Isto, eu falo por mim, na altura, isto fazia-me uma confusão e eu revoltava-me contra mim própria. Quando tinha crises, eu revoltava-me contra mim própria. Eu não percebia, mas como é que é possível o meu corpo estar-me a fazer isto? E portanto, eu não acredito nisso. Ponto número um, eu não acredito que o corpo se revolte contra ele próprio. Eu acho que há sempre um fator que ainda pode não ser conhecido pela ciência, que eu acredito que podem ser vírus, podem ser bactérias, porque eu não acredito que o corpo se revolte contra ele próprio. Ele tem que ter uma razão, tem que haver alguma coisa, não é? E se eu ao acreditar nisso, eu vou afastar-me ainda mais de mim própria, não é? Eu vou negar ainda mais o meu corpo. E o corpo como é que se vai sentir quando nós rejeitarmos alguém, não é, que nos é querido, como é que a pessoa se sente? É a mesma coisa com o nosso corpo, como é que o nosso corpo se vai sentir? E ele que trabalha tanto por nós, ele que tem sempre milhões de processos a acontecer diariamente, a todos os momentos. Então, nós devemos fazer o contrário, devemos de praticar e cultivar a gratidão pelo nosso corpo, porque é o único que temos, não temos mais nenhum. Portanto, há que estimá-lo, não é? E a reconexão é mesmo importante. Algumas estratégias que nós podemos utilizar no detox físico, já falei sobre algumas. Vou falar aqui da mais importante, que se calhar aqui, ainda agora, não sei quem é que falou, mas estava aqui a falar do sono, não é? Que o filho acordou. A primeira, que é realmente a mais importante, é o sono. E eu pus aqui a imagem de um bebê, porquê? Porque os bebés dormem imenso. Mas porquê é que eles dormem imenso? Não sei se já alguma vez vocês se questionaram. Eles dormem muito porque eles estão em crescimento, não é? Eles estão num crescimento, numa fase de crescimento muito, muito acentuada. E eles só conseguem crescer se dormirem. Porquê? Porque o nosso corpo, e mesmo nós, adultos, o nosso corpo diariamente está-se a regenerar. Nós todos os dias estamos a criar novas células. Eu não sei se sabem, mas a cada 7 anos vocês têm um corpo novo. Completamente. Porque todos os nossos órgãos estão sempre a regenerar. Só que para acontecer essa regeneração é preciso dormir, dormir muito bem, porque é durante o sono que acontece essa regeneração. E também é durante o sono que acontecem os processos de limpeza do lixo e das toxinas. Porque é que nós acordamos de manhã com vontade de ir à casa de banho, com romelas? É o lixo que o corpo elimina durante a noite. Então, o sono é mesmo, mesmo importante. E se nós não tivermos um bom sono, aliás, vocês sabem, quando dormem mal, de manhã certamente acordam mal dispostas ou andam com falta de energia durante o dia, não é? Não é preciso estar eu aqui a dizer porque vocês sabem, não é? É algo que a gente percebe muito bem. Quando dorme mal durante o dia, depois sente-se pior. E reparem numa coisa, que também é super importante. É quando nós dormimos mal, o nosso estado emocional também muda. Nós não temos tantos recursos emocionais para lidarmos com o dia a dia, para lidarmos com os desafios, com o trabalho, com os filhos, se calhar perdemos a paciência muito mais rapidamente. Então, o sono faz parte mesmo do nosso autocuidado e é imprescindível. Portanto, dormir com um bebê era o ideal. Uma das coisas que hoje em dia desregula imenso o nosso sono é a exposição aos ecrãs, por exemplo, a esta hora. Não é? Nós fazemos esta hora porque durante o dia estamos a trabalhar, mas a exposição aos ecrãs, seja de computador, seja telemóvel, seja mesmo televisão, é algo que vai interferir com a produção da melatonina, que é a hormona que induz o sono. Portanto, nós deveríamos de procurar desligar os ecrãs pelo menos 1 hora antes de dormir, mas eu diria que 2 horas antes de dormir. A segunda estratégia, esta é a mais comum, é aquela que toda a gente conhece melhor, é de facto a alimentação. Então,
o que é importante é nós procurarmos fazer uma alimentação o mais natural possível. Quanto mais processada for a alimentação, menos nutrientes vai ter. E são os nutrientes que nos vão ajudar tanto na desintoxicação como na reparação celular. Então, aqueles alimentos que se calhar nos ajudam mais neste processo de desintoxicação são as frutas e os vegetais. Procurar diversificar, utilizar as ervas aromáticas também, não é? Portanto, procurar sempre substituir produto alimentar por alimento no estado natural, sempre que possível. Além da hidratação, não é? Como há bocado vimos que precisamos de hidratar para os rins funcionarem. A terceira estratégia é o movimento do corpo. Nós vimos há bocadinho que tanto o sistema linfático, como os intestinos, como os próprios rins também, precisam de movimento para funcionar. Sem movimento, existe uma maior dificuldade destes sistemas funcionarem. E o próprio movimento depois também vai ativar a libertação de hormonas do bem-estar, da dopamina, por exemplo. E se o fizermos ao ar livre, melhor. Aliás, eu até costumo dizer que eu não quero dizer às pessoas façam um exercício físico, porque isso é clichê, não é? Toda a gente sabe que o exercício físico que é benéfico. Aqui a ideia é olhar para eu não chamo exercício, chamo mesmo movimento, o movimento do corpo. O que é que eu gosto de fazer que me permite movimentar o corpo? E ir por aí, porque quando eu associo o movimento ao prazer, é muito mais fácil de eu manter a consistência, não é? Agora, se eu, por exemplo, não gosto de ir para o ginásio, mas paguei a inscrição, fui 2 vezes e nunca mais lá apareci. Claro, se eu não gostar de fazer ginásio, vai ser muito difícil de eu manter a consistência. Então, é escolher uma atividade que dê prazer. Pode ser caminhar, pode ser dançar, pode ser andar de bicicleta, alguma coisa que nos permita movimentar o corpo e com prazer, porque vamos libertar ainda mais hormonas do bem-estar. Então, os grandes objetivos de um detox físico é, primeiro, restringir a exposição às toxinas, não é? Já vimos as fontes onde estão, claro que há algumas em que é possível nós restringirmos, há outras que não é possível, mas isso, ok, é a nossa realidade. Por exemplo, se calhar nós não podemos deixar de tomar medicamentos, não é? Nós vamos continuar a tomar os medicamentos, mas vamos otimizar na mesma e ativar os sistemas de desintoxicação que nós vimos anteriormente. Portanto, e ativar estes sistemas é o segundo objetivo. O terceiro é otimizar a digestão. E nós, para otimizarmos a digestão, que vai depois ter impacto no intestino, porque o nosso sistema digestivo vai desde a boca até o intestino, nós precisamos de retirar alguns alimentos que são mais inflamatórios, alguns alimentos que são de mais difícil digestão, e adicionarmos nutrientes que nos permitam digerir melhor, que nos permitam também fazer uma evacuação muito mais facilitada, não é? Há muitas pessoas que sofrem de obstipação, eu também sofria antes de surgir a doença, e não é normal, o normal é o intestino funcionar todos os dias. E nós, como às vezes passamos anos e anos e anos em que o intestino funciona, por exemplo, uma vez por semana, achamos que isso é o normal, mas não é. Não é normal. O normal é o intestino funcionar uma vez por dia e até mais do que uma vez por dia, ok? Só que para isso acontecer, é importante nós ingerirmos água, não, termos cuidado em não ingerir alimentos inflamatórios, termos o cuidado de ingerirmos algumas fibras para apoiar no próprio funcionamento do intestino, ingerir também alimentos fermentados que são ricos em probióticos. Portanto, há uma série de alimentos, de nutrientes que nós podemos adicionar para apoiar aqui a função do nosso intestino. Lembrando sempre que também é importante ingerir nutrientes essenciais, essencialmente aqui na desintoxicação, então das frutas, dos legumes, dos vegetais, das ervas aromáticas, nomeadamente alguns minerais que nos ajudam aqui a apoiar a desintoxicação. Isto o que é que vai permitir? Quando nós fazemos isto, ao nível físico, quando nós começamos por um detox físico, não é que a gente não possa começar pelo emocional, mas a grande vantagem de começar pelo físico é que nós rapidamente conseguimos diminuir os sintomas que nós temos. E ao diminuirmos estes sintomas, vamos aumentar o bem-estar físico e emocional. Porque quando nos sentimos mal,
não é? Fisicamente, quando sentimos dor diariamente, ou falta de energia, ou cansaço, ou sejam os sintomas que forem, vai interferir no estado emocional, não é? Nós quando estamos com dor, se calhar ficamos mais deprimidas, mais tristes, mais desanimadas. Quando nos sentimos bem, temos outro ânimo e, portanto, o detox emocional também, digamos que começa no físico, porque vai ter um impacto no nosso estado emocional. E como é que nós podemos apoiar o detox emocional? Além, então, das estratégias do corpo físico. Aqui uma pergunta para refletirem. Como é que eu desintoxico aquilo que não sei que faz parte de mim? Como é que eu desintoxico aquilo que não sei que faz parte de mim? Muitas vezes eu até posso ter consciência das emoções que eu sinto. Até posso, até posso nem conseguir definir muito bem qual é que é a emoção, mas posso simplesmente dizer que não me sinto bem, que estou em baixo, ou poderei eventualmente até conseguir associar um sintoma físico, um aperto no peito ou um mal-estar no estômago, não é? Eu muitas vezes eu até consigo identificar isso, eu consigo dizer que não me sinto bem. Eu hoje não me sinto bem. Não sei porquê, mas não me sinto bem. Mas este não sei porquê significa que eu não tenho consciência da pessoa que eu sou. Ou seja, eu acho que me conheço, mas eu não me conheço. E está relacionado com aquilo que eu falei há bocadinho, não é? Quando eu fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, eu levei assim uma chapada na cara porque aumentei o autoconhecimento e percebi que afinal de contas eu não me conhecia. E porquê é que isso acontece? Aliás, antes de falarmos sobre isso, aqui só para trazer para o vosso consciente que a emoção é o resultado final e automático de como eu reajo à vida. A forma como eu lido com a vida, o tipo de mentalidade que eu tenho, a forma como eu lido com os meus desafios, por exemplo, a forma como eu lido com a doença, vai alterar a emoção que eu sinto. Ou seja, dependendo dessa forma, a emoção que eu sinto vai variar. Mas de onde é que isto vem? Ou seja, de onde é que vem a minha personalidade? É aqui que eu quero chegar. De onde é que vem a minha mentalidade? Porque a minha mentalidade é o que vai gerar a emoção. As emoções é algo que provém da nossa mente inconsciente, vem do nosso inconsciente. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito claro. Vocês vão atravessar a estrada e de repente surge um carro em que vocês não tinham reparado e assustam-se. O susto é uma emoção e é uma emoção automática, não é? Vocês não são vocês que produzem o susto, não é? É algo que surge como resposta a um evento externo. Surge como resposta a alguma coisa que eu vi, não é? Mas de onde é que vem a programação desta emoção? Porque é que ela surge? De onde é que vem isto? E essa programação vem do nosso inconsciente. Eu tenho aqui uma imagem que se calhar vocês já alguma vez podem ter visto, a imagem de um iceberg, que é para mostrar um bocadinho como é que funciona a mente humana. E a mente humana, normalmente nós temos 5% em que estamos conscientes. Especialmente a partir dos 30 anos de idade, nós estamos apenas 5% conscientes durante o nosso dia. O que é que isto significa? Significa que a maior parte dos meus comportamentos, a maior parte das coisas que eu faço diariamente, eu não estou a fazer de forma consciente. Eu faço de forma automática. Por exemplo, vocês quando estão a conduzir um carro, não é? Vocês tiveram que aprender a conduzir, mas depois de repetir o processo várias vezes, deixaram de ter que pensar o que é que vão fazer, não é? Vocês conduzem automaticamente. Escrever, falar, andar, o caminhar, o próprio caminhar. Nós aprendemos em bebê e depois de aprender, não temos de estar a pensar o que é que temos que fazer. Isto tudo são programas. É como um computador, são programas que eu gravei na minha mente que me permitem, no fundo, otimizar os meus recursos. Porque eu posso estar a fazer uma coisa qualquer com o meu corpo e a minha mente pode estar, normalmente a minha mente está a pensar noutra coisa qualquer, não é? Não está,
não estou focada, não estou consciente daquilo que estou a fazer no momento. Eu estou aqui a falar convosco e eu não estou a pensar como é que as minhas mãos estavam a mexer. Tomei agora consciência que elas estavam, não é, aqui a gesticular, mas é um processo inconsciente. E então as nossas emoções também vêm do inconsciente. Mesmo há bocadinho eu falei-vos do susto, que é uma emoção que vem do nosso cérebro primitivo, que é uma emoção que serve como proteção. Às vezes, certas situações em que nós sentimos medo, é uma proteção do nosso cérebro primitivo. Mas existem outras emoções que foram condicionadas, foram programadas na nossa mente. E nós podemos até descobrir mais sobre nós, muito mais sobre nós, se nós observarmos os nossos pais, porque normalmente nós modelamos os nossos pais. Normalmente nós reagimos à vida da mesma maneira que os nossos pais reagiram. Poderemos eventualmente ter modelado mais o pai ou mais a mãe, mas normalmente a forma como eu reajo à vida é a mesma forma que o meu pai ou a minha mãe reagia naquele contexto. Porque quando nós somos pequeninos, nós aprendemos por observação, não por aquilo que nos dizem, é por observação. Então, muitas vezes, às vezes isto cria aqui um conflito interno, porque nós tomamos consciência que, caramba, eu realmente estou a reagir aqui desta forma, que se calhar o meu pai também reage, e eu não aprovo a forma como o meu pai reage, e afinal eu reajo como ele. Que foi como aconteceu a mim, foi quando eu levei a tal chapada, porque eu sempre reprovei muitas das formas que o meu pai reagia e, na realidade, no contexto com os meus filhos, eu estava a reagir da mesma maneira. Então, eu não tinha essa consciência. Sabem, por exemplo, quando vocês vão a uma festa, a um casamento e vos filmam a dançar e depois vocês não sabem. E depois quando vocês vão ver o vídeo e vocês tomam consciência de que eu não sabia que eu punha assim a perna ou punha assim o braço. Estão a ver, é tomar essa consciência. Parece que nós estamos a olhar para uma pessoa que nós não conhecemos, não é? Parece que não somos nós. Porque normalmente não estamos conscientes. Estamos sempre no piloto automático. Então, aquilo que nós no fundo, herdarmos os condicionamentos que herdarmos da nossa educação, e da educação refiro mais uma vez, mais por observação e não tanto por aquilo que nos diziam, é, no fundo, o que a nossa mentalidade vem daí. As nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, os nossos valores, a forma de ver a vida, a visão que eu tenho da vida. Por exemplo, se eu acredito que o mundo é um lugar seguro ou não, ou se é um lugar perigoso. Por exemplo, há crenças muito relacionadas com o dinheiro. Há crenças que muitas pessoas têm que é o dinheiro é sujo, o dinheiro traz infelicidade, porque se calhar viram na família que com os pais isso acontecia, se calhar os pais discutiam por causa do dinheiro. Então há coisas que vêm de trás e com a saúde também temos algumas. Por exemplo, com a saúde nós entregamos completamente o nosso poder pessoal. A quem? Aos médicos e aos profissionais de saúde. Nós quando temos um problema de saúde, nós vamos logo à procura, vamos consultar o médico ou o que for, porque estamos à espera que ele nos resolva o problema. A grande questão é que o médico não está dentro de nós. E muitas vezes as pessoas ficam desconfiadas dos médicos porque vão a um e dizem uma coisa, depois vão ao outro e diz outra. Não é? Parece que ninguém se entende, parece que não consigo chegar a um diagnóstico. Mas na realidade, para mim, isso pouco importa. Porque a mim o que me importa é o sintoma. O sintoma é um sinal de que alguma coisa não está bem. Não é? E numa doença autoimune, por exemplo, eu que tenho artrite reumatoide, já tive outras doenças autoimunes, é muito comum. São sintomas. O problema de base é o mesmo, é autoimune. Mas depois pode afetar outros órgãos e são sintomas. Eu tenho é que olhar para o sintoma e tentar perceber o que é que está por trás daquilo. Ok? Fez sentido? E nós normalmente entregamos o nosso poder pessoal aos médicos. Porquê? Quando nós éramos pequeninas, a forma que nos ensinaram foi, quando tens um problema de saúde, vais ao médico, não é? Quando éramos crianças. Nunca ninguém nos ensinou, por exemplo, olha, quando estamos com algum problema, sei lá, se calhar até ensinaram algumas coisas, só que não ficaram muito bem gravadas. Por exemplo, quando nós ficávamos doentes em pequeninos, eu não sei se no vosso caso vocês passaram por isso, mas a minha mãe fazia-me canja.
a canja de galinha. A canja de galinha é muito, muito, muito nutritiva. Portanto, os nossos antepassados até tinham algumas coisas que eles faziam, e que não era por acaso. Ou, por exemplo, eu lembro-me da minha mãe falar na infância, quando nós tínhamos muita febre, que não baixava, ela fazia uma cama de ortigas. Portanto, eu no meu caso, por acaso, a minha mãe até nem era daquelas mães que recorria logo aos médicos. Mas existem pessoas assim, em que os pais, quando eram pequeninos, os pais recorriam logo aos médicos. Então nós gravamos a crença de que nós não temos, de que o nosso corpo não tem capacidade de se curar, mas tem. Nós somos uma máquina brilhante. Só que nós passamos a acreditar, não confiamos no corpo, nós não confiamos no corpo. E porque não confiamos no corpo, desconectamos-nos dele e não escutamos aquilo que ele nos está a dizer. Porque o nosso corpo comunica connosco. E pode comunicar em pensamentos, sabem às vezes aquela música que não sai da cabeça? Às vezes é uma mensagem que traz para nós, só que nós estamos desconectadas completamente do nosso corpo. Nós entregamos o poder pessoal às outras pessoas, quando a solução só está dentro de cada uma de vós. Ainda mais ninguém tem a solução. Isso garanto-vos, porque eu em 14 anos eu corri tudo, médicos, terapeutas, cursos, tudo e mais alguma coisa, para descobrir que a solução estava dentro de mim, sempre esteve. E eu lembro-me de dar por mim em alturas em que eu até já sabia disto, já tinha esta consciência, mas ok, mas vamos experimentar mais aquela terapia, mais aquela, mais não sei o quê. E todas elas me levavam ao mesmo resultado, que era, não, não é por aqui. O caminho é para dentro, não é para fora. Eu tenho é que me conhecer, eu tenho é que olhar para dentro de mim. Portanto, a solução está dentro de vocês. E controlar as nossas emoções é uma ilusão, porque já viram que elas são automáticas, não é? Portanto, eu não controlo quando é que eu vou sentir raiva, quando é que eu vou sentir medo, quando é que eu vou sentir preocupação. Eu não controlo isso. A emoção vai surgir quando há um gatilho, quando há uma situação. Aquilo que eu controlo é a forma como eu lido com a emoção. Eu coloquei aqui esta imagem porque muitas de nós reprimimos as emoções. Nós contemos, nós escondemos. Há imensas pessoas que eu conheço que têm dificuldade em chorar, por exemplo. Mas nem tem que ser a chorar. Por exemplo, nós temos imensa dificuldade em expressar a raiva. E a raiva também está muito associada às doenças, ao cancro e doenças autoimunes. E porquê é que nós não exprimimos a raiva? Não é? De que é que nós temos medo? Porquê é que nós não o fazemos? Nós não o fazemos porque fomos condicionados a isso, porque nós em criança, mais uma vez, eu digo-vos que isto vem tudo de criança, nós em criança aprendemos que não devemos demonstrar as emoções, porque se calhar ouvimos os nossos pais a dizer para de chorar, ou os homens, por exemplo, ouviram muito o homem não chora, não é? E nós também, mulheres, também ouvimos, não é? Ou para de chorar porque estás-me a incomodar, ou para de gritar. Ah, eu lembro-me que em criança, eu hoje em dia eu tenho 3 filhos pequenos que fazem imensas birras, imensas, imensas birras. E eu às vezes digo à minha mãe, assim, eu não me lembro da idade deles de fazer tantas birras. E ela diz-me, não, tu nunca fizeste birras. Ou seja, eu continha as emoções todas, todas. Eu contive tudo. E não foi só na infância, foi na infância até à vida adulta. Portanto, são anos e anos e anos de emoções reprimidas. E a emoção tem uma energia. A emoção precisa de ser libertada. Porque tudo, isto tem a ver com a física quântica, tudo é energia, tudo. E a emoção tem uma energia. E quando nós não expressamos a emoção, às vezes estamos num contexto em que não nos permitimos exprimir a raiva, não é? Se calhar estamos no trabalho e não nos dá jeito de exprimir a raiva. E se nós não exprimimos naquela hora, depois passou, esquecemos, mas vai ficar dentro de nós. E depois vem o tal dia em que nós, sinto-me mal e não sei porquê. Porque é um acumular de tensão no corpo. Ficamos com contrações musculares, não é? Isto é tudo energia que fica presa dentro de nós. Então nós, hoje em dia, temos que reaprender, temos que aprender muito com as crianças, de como é que nós devemos de lidar com as emoções. As emoções, sejam negativas, sejam positivas, é o que é uma emoção. E assim como nós permitimos que as positivas se expressem, também devemos de permitir que as negativas se expressem também. Porque depois de libertar, depois de exprimir, passou. Já não causa nenhum problema no corpo.
O reprimir é o contrário, vai acumular-se dentro do corpo. Então, no detox emocional nós temos aqui 4 objetivos. O primeiro é a tal reconexão, que também é importante desde sempre, seja detox físico, seja do detox emocional, é sempre importante nós reconectarmos com o nosso corpo. O reconectar vai-me permitir aumentar a consciência sobre mim, não é? Vai-me permitir conhecer-me melhor, conhecer as minhas emoções, a forma como eu reajo com os outros, os meus pensamentos, que tipo de mentalidade é que eu tenho. Portanto, vai aumentar a consciência sobre tudo em mim. A aula da médica. Depois, eu vou É. aprender a lidar com as emoções novamente, para quê? Aprender a exprimir as minhas emoções, em vez de conter. Claro que numa primeira instância eu vou tomar esta consciência. Primeiro eu vou perceber se eu realmente permito que as emoções se expressem ou se eu as reprimo. E finalmente, fazer uma libertação mental e emocional, porque neste processo de autoconhecimento eu vou tomar consciência, por exemplo, de coisas que normalmente eu costumo pensar frequentemente e que me retiram energia, de pessoas que estão na minha vida, se calhar que são tóxicas para mim, que também me drenam. Então, aumentar esta consciência, lá está, permite-me conhecer tudo na minha vida. E no final do processo é mesmo, ok, agora vou olhar para a minha vida, vou olhar para a minha descoberta e vou agora tomar uma decisão. O que é que eu posso libertar agora? Não é? Eu posso me libertar de quê? De aspectos mentais e aspectos também emocionais. O que é que isto permite? Dá-me poder pessoal. Eu recupero o meu poder pessoal, porque eu, no final disto tudo, vou ter uma maior capacidade de fazer escolhas diferentes. Agora que eu já aprendi isto tudo, agora que eu já me conheço melhor, agora eu posso decidir fazer uma escolha diferente. Eu posso escolher lidar com as emoções de uma forma diferente, eu posso escolher aquilo que eu quero que permaneça na minha vida ou não. Portanto, no fundo, eu fico mais empoderada, eu fico mais em controlo da minha saúde e da minha felicidade também, não é? Porque depois o estado emocional vai influenciar também muito a nossa vida. O que é que nós podemos fazer? Algumas estratégias para começarmos um detox emocional. Para mim, a primeira é sempre que tem a ver com o reconectar, é sempre criar os momentos de pausa, né? Criar momentos de pausa, que pode ser em meditação ou não. Quem tiver o hábito de meditação, muito bem, ótimo. Quem não tiver, o momento de pausa não tem que ser em meditação. Pode ser um banho em que eu estou consciente mesmo que estou a fazer, pode ser eu observar a natureza, a paisagem, pode ser dar uma caminhada. O que é importante é eu ter a consciência que se eu estou mesmo no momento presente, se eu estou mesmo aqui presente comigo. Pode ser simplesmente sentar-me e observar os meus pensamentos. O que é que eu estou a pensar? Ou as emoções. Pode ser eu fazer uma refeição com atenção plena naquilo que eu estou a fazer, observar mesmo a textura e os sabores dos alimentos. Isto tudo permite-me reconectar com o meu corpo. Eu estou a reconhecê-lo, estou a escutá-lo. A outra estratégia é o escrever. Esta para mim é das melhores também, porque escrever é das melhores formas de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, porque nós ao escrever aumentamos imenso a nossa clareza, além de libertar emoções. Quando nós estamos assim cá dentro com aquelas coisas que nos estão a chatear, alguma situação que nos fez sentir raiva ou frustração, e nós até se calhar nem queremos falar com ninguém ou não queremos ou não temos ninguém com quem falar, escrever é uma das melhores formas de fazer esta libertação emocional. Além de que vai criar esta sensação de que eu estou a tirar de dentro de mim, não é? E vai-me permitir, quando eu coloco no papel, eu aumento a clareza. Eu consigo perceber de uma outra perspectiva a situação. Se calhar depois de eu escrever, eu olhar para aquilo e pensar, afinal isto não é assim tão grave quanto eu estava a pensar. Eu vou ficar com mais recursos emocionais para lidar com a situação, porque já retirei aquilo dentro de mim. Eu vou conseguir analisar de outra forma, com outra perspectiva. E depois também temos a outra estratégia que tem a ver, esta tem mais a ver com mesmo a libertação emocional, que é o movimento do corpo.
E aqui exige mesmo um movimento, digamos que mais agressivo, não é? Exige aqui uma atividade que seja de mais movimento mesmo e até de alguma força. Eu pus aqui a imagem do boxe, porque realmente é uma atividade que permite libertar imensa tensão. É por isso que há pessoas que têm muita necessidade de fazer exercício diariamente. Quem tem, por exemplo, uma atividade profissional de muito stress, tem mesmo esta necessidade de libertar diariamente a tensão. E o exercício físico é uma dessas formas, mas não tem que ser exercício, vocês podem pegar uma almofada lá em casa e estar ali a bater a almofada, também é, eu ensino isso aos meus filhos e é uma forma que nós temos de fazer esta libertação emocional, quando está a ser mesmo quando está aqui dentro e não está a sair, ou até através de uma dança, não é? Porque a própria expressão do corpo, o próprio movimento vai ajudar a fazer esta libertação das emoções. Isto, alguns exemplos, obviamente. Não passas. Ok. Então, a ideia é que estas estratégias, como já disse há bocadinho, façam parte do autocuidado, não é? E que fiquem para a vossa vida. Porque realmente, estar a fazer isto só momentaneamente, ok, vai melhorar a minha saúde momentaneamente, mas depois, se voltarmos aos hábitos antigos, aos hábitos anteriores, de nada adiantou, não é? Portanto, aqui a ideia é mesmo procurarmos escolhermos algumas estratégias para implementarmos no nosso dia a dia. E para termos sucesso ao fazermos isso, o que é preciso? É preciso, e eu considero que sejam precisas estas três coisas. Primeiro, a consistência, porque sem consistência nós realmente não vamos conseguir chegar a lado nenhum, não é? A consistência é que nos vai permitir manter um bem-estar maior, não é? O fazer diariamente, o incluir na rotina, o que não quer dizer que eu não possa quebrar. E é aqui que entra a leveza. É super, super importante fazer, ou melhor, quando nós entramos num processo de autocuidado, é mesmo importante convidar aqui a leveza e o amor próprio. Porque quando eu não convido a leveza para a minha vida, e lembra-se que há bocadinho falei que as mulheres com doenças autoimunes normalmente são muito exigentes, são muito perfeccionistas, e às vezes entram num processo destes e acham que têm que fazer tudo direitinho, tudo certo. E às vezes entram no processo, falham uma vez e desistem, porque acreditam que têm que fazer tudo direitinho. E não. Nós, se convidarmos a leveza para a nossa vida, se falharmos um dia, está tudo bem. O que interessa é o que é que nós vamos fazer a seguir e o que é que aprendemos com aquilo. Não é? Porque o não conseguir fazer uma vez é normal. Todos nós, não gosto muito de dizer o falhar, mas todos nós, alguma vez, não vamos fazer tudo direitinho. Faz parte. Porque se nós levarmos este processo já com a mente de que eu falhei, agora vou desistir, ou então vou-me sentir muito mal por ter falhado, não é? Porque depois também acontece isto, eu vou estar a piorar, não é? Porque se eu sentir que estou a falhar, eu vou aumentar a inflamação, ok? Por isso, convidar a leveza para um processo de autoconhecimento e de autocuidado é fundamental, assim como o amor próprio, e o amor próprio é o amor pelo nosso corpo. É nós dizermos assim: "Ok, eu vou fazer isto porque o meu corpo merece, porque eu só tenho este corpo, não é? Eu tenho que lhe agradecer, eu tenho que cuidar dele". O autocuidado é um sinal, é uma expressão de amor próprio, não é? Eu quando invisto no autocuidado, eu estou a dizer que amo o meu corpo. Então, estes 3 fatores são mesmo fundamentais e eu aqui neste grupo diria que a leveza é mesmo assim dos mais importantes. E depois é dar um passo de cada vez, não é? É não querer entrar de cabeça e fazer tudo ao mesmo tempo, mas ir aos poucos e poucos. Porque quando nós fazemos tudo ao mesmo tempo, vamos estar em esforço emocional, não é? Vamos estar. É mesmo isso, é mesmo aquele esforço emocional de quero fazer tudo, mas depois se calhar não consigo, então estou cada vez em mais esforço e depois vou-me sentir mal comigo porque não estou a conseguir. Então é importante estabelecer um plano e dar um passo de cada vez. Está tudo bem até aqui? Ok, então agora vou-vos mostrar aqui, deixem-me só fechar aqui isto que apareceu aqui. Ok, vou-vos mostrar aqui
exemplos dos efeitos de um detox físico e emocional. Estes exemplos que eu vos vou mostrar são de clientes minhas que têm doença autoimune e que fizeram o meu programa de detox, e eu vou-vos mostrar os efeitos que elas tiveram em apenas 14 dias. Então, aqui este primeiro exemplo, temos uma pessoa que sofre de espondilite anquilosante, temos aqui algumas pessoas também, não é? Pelo que eu vi há bocadinho. O que é que, para vocês compreenderem o gráfico, inicialmente eu peço sempre às pessoas para fazerem uma avaliação dos sintomas, não é? Elas avaliam uma série de sintomas de 1 a 5, sendo que o 1 significa que a pessoa não tem aquele sintoma e o 5 significa que tem, e se for o nível 5 está na expressão máxima do sintoma. Então, por exemplo, aqui esta pessoa que tinha dores articulares ou musculares, não sei, devia ser articulares, estava no nível máximo, 14 dias depois ela passou para 2, ou seja, ela quase já não sentia dores articulares. Em termos de energia melhorou ligeiramente, enxaquecas também tinha de vez em quando, deixou de ter, mas mais aqui, mais significativo, temos, por exemplo, o cansaço mental e a irritabilidade que estava em 4, passou para 2, e aqui em baixo, que está aqui um bocadinho escondido, o medo e a preocupação que estava em 4 também passou para 2, ou seja, em apenas 14 dias, com a conjugação do detox físico com o detox emocional, a pessoa conseguiu ter aqui uma melhoria que é mesmo impressionante num contexto de doença autoimune. Isto é mesmo impressionante em tão pouco tempo. Depois tenho aqui outro exemplo de uma pessoa que tem psoríase e tiroide de Hashimoto, que esta pessoa, na altura, ela já fazia muita coisa ao nível do detox físico, por isso para ela o mais transformador foi mesmo a parte do detox emocional, e realmente foi o que se refletiu aqui, porque nós vemos aqui na parte física o que melhorou mais foi a falta de energia, que estava em 5 e passou para 2, mas realmente foi em termos emocionais é que ela teve uma grande transformação, porque tanto o cansaço mental, a irritabilidade, ansiedade, tristeza, depressão, descontrole emocional, e em baixo está o medo e a preocupação, estava tudo em 5 e passou por tudo para 2, ou seja, já quase que não sentia. Portanto, ao continuar depois, ou seja, depois de elas aprenderem estas estratégias e continuarem a aplicar, continuarem este trabalho, tudo isto depois vai diminuindo. Outro exemplo, acho que este que é o último, tenho aqui uma pessoa com esclerose múltipla. Esta pessoa teve mais dificuldade em implementar a parte do detox físico, era daquela, lá está, era uma daquelas pessoas que achava que tinha que fazer tudo perfeito, e então se não conseguiu fazer uma vez, depois já desistia facilmente, e por isso é que é tão importante convidar aqui a leveza. Ainda assim, ela teve aqui algumas melhorias, até porque é uma doença bastante complicada, na falta de energia, que estava em 5, passou para 3, da dificuldade da digestão também melhorou aqui relativamente, e teve aqui também algumas melhorias no cansaço mental, do 4 passou para 2, tristeza, depressão, falta de motivação, descontrole emocional também melhorou ligeiramente. Ou seja, em 15 dias teve este resultado e depois continuando o trabalho, certamente que conseguirá melhorar ainda mais estes sintomas. Então, se vocês também, depois de ouvirem isto tudo, já sabem que já tem aqui algumas estratégias que vocês já podem aplicar, mas se gostariam de melhorar também o vosso bem-estar físico e emocional em 14 dias, eu vou abrir novamente vagas para o meu novo programa. Não estava previsto fazê-lo, mas até eu fiquei impressionada, sou mesmo sincera, com os resultados que estas pessoas tiveram, que eu pensei, não, realmente eu quero fazer novamente este programa, porque a pessoa, em poucos dias, ela aprende aqui estratégias que ficam para toda a vida. E depois, a grande vantagem do programa é por ser feito em grupo, porque quando nós sentimos desmotivadas, e isto é um programa que tem acompanhamento diário, durante 14 dias, eu estou diariamente a acompanhar as pessoas, e, por exemplo, quando uma pessoa, olha, hoje até quebrei, até se calhar estou num momento mais para baixo, há sempre outras que mostram o exemplo, não é? Que dizem, olha, eu fiz isto e fiz aquilo e até me estava a sentir mal, mas até consegui dar a volta por cima. E realmente o feedback que eu tenho tido é que, feito em grupo, existe uma maior motivação. E por isso é que mantenho também desta forma. Então, eu já vou dar a oportunidade para vocês colocarem perguntas e respostas, ok?
O programa, então, ele vai começar no dia 15 de maio. É um programa de 2 semanas. Eu não sei se vocês aqui já alguma vez, ouviram falar deste programa, não sei se há aqui algumas pessoas que já me conheciam. É um programa de 2 semanas, 14 dias, começamos no dia 15 de maio e termina no final de maio, termina no sábado, acho que é dia 29. Ele inclui, então, acompanhamento diário durante 14 dias. O próprio programa também já tem o plano diário para detox físico, para detox emocional. Inclui 2 e-books com receitas, de receitas para pequenos almoços e lanches e receitas para refeições principais. 2 sessões ao vivo, perdão, de 2 horas cada uma sobre detox físico, outra sobre detox emocional. Um grupo exclusivo WhatsApp, onde todo o grupo depois faz as suas partilhas. Desculpem. E depois inclui também, dentro do programa, depois utilizam-se técnicas de PNL, alguns exercícios de mindfulness, pronto, todos aqueles exercícios de desenvolvimento pessoal que vão ajudar depois também, até mesmo para implementar a parte do detox físico. Há algumas técnicas que a gente implementa para facilitar aqui no processo. Na primeira semana, nós fazemos o detox físico, onde o objetivo basicamente é aquilo, tem muito a ver com aquilo que eu vos falei há bocadinho, otimizar a digestão, regular a sensação de fome, ativar as vias de desintoxicação e implementar estratégias de detox na rotina diária que não têm só a ver com a alimentação, tem a ver com outras estratégias de detox físico que falámos anteriormente. Depois, no detox emocional, na segunda semana, temos a parte de reconectar connosco. Para quê? Para aumentar a consciência, não é, sobre nós. Depois, aprender a lidar com as emoções que nós, entretanto, descobrimos como é que lidávamos com elas, para finalmente terminarmos com uma libertação mental e emocional. Nesta próxima edição, eu tenho aqui um bónus. Convidei uma amiga minha, que é instrutora de Soma, não sei se vocês já ouviram falar. O método Soma são técnicas de respiração. É pouco conhecido em Portugal, mas já é muito utilizado em vários países, como os Estados Unidos, como o México também, e que permite, através de técnicas de respiração com ritmo, permite uma maior oxigenação do cérebro, e está comprovado que ajuda a diminuir a ansiedade, a lidar com o stress, a baixar a inflamação, melhorar a circulação, ou seja, tem uma série de benefícios. E nesta próxima edição, é a primeira vez que vou fazer isto, nas outras edições não tivemos este bónus, vai existir uma sessão de introdução a este método com uma instrutora certificada. É a única instrutora em Portugal, ou seja, é a única portuguesa com esta certificação, com o Soma, e é uma sessão de 1h30 que será depois no último sábado, que é no dia 29. Eu depois vou-vos mandar o link onde tenho todas as informações, vocês têm as datas, têm tudo. Portanto, o que é que inclui? O programa Detox, 2 sessões ao vivo, o acesso então ao grupo WhatsApp com o apoio diário incondicional, mais o bónus da sessão respiração com o método Soma. Vocês também têm a possibilidade de experimentar durante 7 dias. Eu faço sempre isto porque eu sinto mesmo que isto faz parte da minha missão e eu acredito muito, muito neste programa. Mas aqui sei que se calhar há pessoas que não me conhecem e, portanto, eu dou sempre a possibilidade da pessoa experimentar, e se ela não estiver satisfeita, se ela achar que depois aquilo não é para ela tem 7 dias para experimentar, e se não gostar por algum motivo, ela pode entrar em contacto comigo, eu não vou perguntar porque é que quer desistir. E, aliás, aconteceu no anterior, eu tive uma senhora que entrou e depois ela não se dava muito bem com as tecnologias e quis desistir, e eu devolvi o dinheiro, nem sequer, não há entrave nenhum, portanto tem 7 dias para experimentar, se não ficarem satisfeitas eu devolvo o dinheiro. Quanto é que vale então esta possibilidade de melhorarmos o nosso bem-estar? Eu, como vos disse, eu já gastei, sei lá, milhares e milhares de euros para aprender este método. Agora, neste momento, estou a lançar por 97 € o programa completo. Ou seja,
as 2 semanas com apoio diário, inclusive ao fim de semana. Ou seja, o meu apoio é a mentoria e as dúvidas que as pessoas tiverem, eu estou sempre disponível para esclarecer e ajudar no próprio processo de implementação. As inscrições encerram no dia 11 de maio, acho que é na terça-feira, e o programa começa no dia 15. Portanto, começamos no sábado, com uma sessão de 2 horas às 9 da manhã, das 9 às 11. O programa começa a ser implementado no domingo, que é para nos dar ali algum tempo para se prepararem. Logo que fizerem a inscrição, têm logo acesso aos conteúdos, têm para se prepararem em termos de. É mais em termos de alimentos, não é? Porque vamos fazer aqui, vamos usar alguns alimentos para promover a desintoxicação, então podem ter que comprar algum alimento que não tenham em casa e, portanto, quando se inscreverem, eu dou-vos logo acesso depois a toda a informação. E depois, no sábado seguinte, temos a sessão no fundo, de mentoria de detox emocional. E depois, na semana seguinte, implementamos o plano de detox emocional. E prontos, agora estou disponível para vocês colocarem as vossas dúvidas. Já estou rouca de tanto falar. Ok, então, alguma questão que queiram colocar? Aqui a Sónia Rocha está a perguntar se vão ter acesso à gravação. Eu tenho isto a gravar, eu espero que corra bem e, portanto, depois eu posso partilhar e envio por e-mail a gravação da sessão. Está tudo caladinho. Podem ligar os microfones, estejam à vontade. Obrigada, Filipa. Olha, posso? Pode, claro que sim. Eu acho muito interessante. Eu estou aqui, o que acontece comigo aqui às vezes ao fim de semana é que fico sozinha com 2 crianças, uma de 9 e um de quase 2. E tenho receio que isto interfira. Como é que conseguimos fazer essa gestão? Uhum. Por causa das sessões, é isso, não é? Sim, ao fim de semana com eles, porque o pai trabalha às vezes por turnos e é difícil. Sim. É assim, normalmente eu gravo as sessões Uhum, que faço aos sábados, a não ser que haja alguém. Há sempre uma. Vou explicar como é que funciona. Na primeira parte da sessão, há uma apresentação, há uma parte em que nós nos conhecemos melhor, essa parte nunca fica gravada, não é? Porque uhum, não quero estar a partilhar coisas mais íntimas. Depois, uhum. na parte onde eu faço uma apresentação, essa parte normalmente está gravada. Portanto, pode depois assistir à gravação se não conseguir assistir ao resto. Só não está gravada é as partilhas das pessoas. Uhum. Ok, ótimo. A Esta única coisa questão, sim. diga, diga, Não, só ia diga. dizer que a única questão é que se calhar na última sessão do Soma, Uhum. da sessão do Soma, essa é que convinha Convém estar concentrada. essa convém Ok, estar. Sim. ok. Outra questão em relação aqui aos detoxes, por exemplo, uma das coisas que está a acontecer agora é que eu agora estou a fazer um tratamento de cortisona intensivo porque tive 2 crises do VIT seguidas e não tive hipótese, tive mesmo desta vez de ser medicada. Há 4 anos que tenho conseguido evitar isso com a sorte que tenho um marido que é acupuntor e que Boa. tem-me ajudado a manter as coisas mais controladas. Só que o pós-gravidez, um bebê, os isolamentos, uma série de coisas que todos nós temos vivendo agora nesta nova realidade, realmente as coisas complicaram-se. E o resultado disso é este aspecto insuflado. Portanto, a minha questão é, todo este trabalho também a nível tanto emocional como físico também ajuda a trabalhar estes efeitos negativos da medicação, correto? Sem dúvida, porque vamos estar a abrir as vias da desintoxicação, não é? Uhum. Portanto, às vezes as pessoas têm eu não gosto de falar sobre isso porque, até porque nem é meu dever falar sobre isso, mas Uhum. eu tenho casos de pessoas que conseguiram baixar mesmo a cortisona depois de fazer a desintoxicação. Não por minha indicação, porque eu não posso mexer nisso, Não, este tratamento é gradual e eu felizmente tenho um médico que respeita muito o facto de eu tentar sempre outras alternativas à medicação. Desta vez vou seguir aquilo que ele me manda, mas é uma coisa gradual e estou a começar com uma semana um valor e vou gradualmente descendo até o mínimo aceitável e ver o resultado disso. Portanto, não vou continuar assim, mas o facto é que o resultado imediato é este, não é? O corpo transforma-se logo. Embora eu já tenha começado a ter alguns cuidados com a alimentação e bebo muita água e estou de baixa
Portanto, estou a aproveitar este período de baixa também para começar a introduzir estas mudanças. E é neste contexto que surge que eu tomo conhecimento desta sua partilha e que venho aqui, não é? Sim, mas vai ajudar, até porque vai, ao trabalhar depois a parte emocional, que me parece que é o que está a contribuir aí para um aumento da inflamação, porque a gente, eu olho para Sim, as sim. pessoas e já consigo identificar, não é? Já consigo perceber. Sim, esta minha segunda crise também advém de situações emocionais. A primeira foi a novidade, não é? Mas agora sim, agora já conheço, agora já sei os sinais e reconheço principalmente as ubites, reconheço logo imediato os sinais e sei o que é que levou a isso. Sim, mas ajuda porque vai aprender a lidar melhor com as emoções, vai libertar as emoções. E ao fazer essa libertação, baixa a inflamação e depois a própria diminuição da cortisona até também se torna mais fácil, não é? Porque tem menos sintomas, tem mais facilidade em fazer a diminuição da própria cortisona. Ok, obrigada. De nada, obrigada eu. Mais alguém queira colocar alguma dúvida? Sim, Marta, Boa- então, agora acho que estamos a falar de 2 pessoas ao mesmo tempo. Força, Filipa, depois damos aqui lugar a outra pessoa. A minha dúvida era porque eu acho que no meu caso eu estou a fazer um detox emocional nos últimos 2, 3 anos Boa! não, o físico é que ainda não estou a olhar muito para ele, só se calhar há pouco tempo é que estou a começar a olhar para o corpo, porque era quase uma realidade isolada. Estou muito dentro da meditação, dessa parte de conexão com o espírito, mas a parte do corpo ainda estou muito desconectada. E tive Covid, porque trabalho num lar de idosos, e foi 2 meses o corpo cheio de dores. Portanto, as dores emocionais somatizaram-se todas e 2 meses foi quase como paras ou paras. Parar para olhar para as dores físicas. E sou muito grata, porque foi uma benção. Estive muito mal, mas foi uma benção muito grande. Foi mesmo o corpo a pedir, olha para mim. Pronto, a minha dúvida agora é que neste momento é-me mesmo impossível fazer o curso, porque estou a fazer 2 cursos, um sobre a criança interior e outro também de muito com a Inês Gaia, não sei se a Marta conhece. Pronto, portanto tem muito a ver com a parte do detox emocional, mas eu achei este curso interessantíssimo. Eu ainda não tenho nenhum diagnóstico, mas mesmo que não tenha, nós estamos sempre a aprender. Pronto. E agora apareceu-me realmente uma inflamação na mão, em que tenho vários sinais de que pode ser mesmo artrite reumatoide. Aliás, eu já tinha, antes de ter a dor, à minha volta começou a aparecer muitos casos desses, até no trabalho, e eu comecei a pensar, o que é que está a acontecer tanta coisa aqui à minha volta de artrite reumatoide? Era um sinal. Era. E esta formação apareceu-me assim também por um mero acaso, porque fiz uma pesquisa no Google e de repente apareceu-me este webinar no Facebook. Pronto, e eu percebi, mais um sinal, é mesmo para eu ouvir. A minha questão agora é, em termos de logísticas, é mesmo impossível, porque já estou a fazer 2 cursos nesta altura e à partida vou a Santiago no final do mês de maio, se realmente as fronteiras conseguirem abrirem mesmo, pronto, na Galiza. Ou seja, é-me impossível. Eu só queria perguntar à Marta com que frequência faz isto, que eu gostava muito de fazer, mas gostava de fazer de forma plena, não é? Senão lá está o meu lado perfeccionista, venho aqui, quero ir a tudo. Eu ainda não tenho próximas datas, mas normalmente eu fiz em janeiro e depois repeti em abril e vou fazer este agora porque pronto, eu ia fazer o outro programa que eu tenho para doenças autoimunes, mas preferi fazer este porque o outro é mais longo, o outro são 4 semanas e este são só 2 e as pessoas têm logo resultados, então eu pensei, não, vou voltar a repetir este. Agora, quando é que eu vou repetir? Provavelmente agora, se calhar lá para julho, talvez. Era só para ter uma ideia, mas ou a Marta vai fazendo programas deste género, não é? Sim, sempre a fazer. Ok, pronto, obrigada. Desculpa. Obrigada eu. Obrigada. Não sei se era a Carmen que queria falar. Não, era eu, era Sónia Rocha. Sónia, desculpe. Sónia Rocha de Almeida, que isso não está atualizado aqui o meu Zoom. Marta, antes de mais, obrigada. É assim, eu ainda estou em estudo, eu não faço a menor ideia o que é que eu tenho. Eu tenho um conjunto de sintomas e de sinais no meu corpo e emocionalmente que tudo aponta para que seja uma doença autoimune, mas nem os médicos ainda conseguiram perceber exatamente o que é que se passa, nem através de análises, exames, tudo, e ando em processo e ando assim há meses, aliás há anos.
as minhas articulações são uma desgraça e como eu ainda própria não sei o meu diagnóstico, mas sei que o conteúdo do curso, aliás, eu identifiquei-me com 99% das situações que foi referindo, e eu gostaria muito de ponderar e fazer, mas eu vou começar um novo emprego segunda-feira. Ou seja, eu sei que vou necessitar que o meu foco esteja direcionado para isto e não me posso dispersar. E muito no seguimento do que a Filipa disse ainda agora, se houver uma próxima oportunidade de eu integrar, estou mesmo muito interessada, até porque eu agora vou retomar o exercício físico, o meu marido é instrutor de Krav Maga e as aulas começam amanhã. Eu sei que vou recuperar um pouquinho, pelo menos do bem-estar físico e da minha energia, mas tudo o resto que eu tinha antes, mesmo quando praticava exercício de forma mais regular, tudo isso vai se manter e eu adorava que desaparecesse, mas os anos passam e tudo continua, portanto era mesmo para lhe dar este feedback que adorei este momento, gostava sim de continuar a ser mantida informada e juntar-me a si e a vocês quando for possível, está bem? Obrigada, Sónia, e as melhoras rápidas e boa sorte para o seu novo emprego. Muito obrigada, Marta, obrigadíssima. Obrigada. Mais alguém queira partilhar alguma coisa? Olá, boa noite. Olá. Eu queria perguntar se efetivamente durante a semana vai exigir muito tempo da nossa parte. Pois, eu esqueci-me de falar nisso, tem razão. Era tanta coisa que até me esqueci. Na parte do detox emocional, na segunda semana, normalmente eu peço para reservarem mais ou menos 20, 30 minutos, por exemplo, no final do dia, pode ser no final do dia, para fazer os exercícios que são propostos. Às vezes eu posso dizer assim de manhã para, olha, durante o dia de hoje, procurem estar atentas a isto ou aquilo. Pronto, só para trazer para o consciente, mas depois o trabalho é feito à noite. Na parte do detox físico, que é o primeiro, realmente nós vamos alterar algumas coisas, mas, por exemplo, para o pequeno almoço, eu dou uma alternativa muito, muito, muito simples, que é porque eu sei como é que é, não é? Toda a gente trabalha, portanto, nós alteramos o pequeno almoço, mas eu dou uma receita que é mesmo, mesmo muito simples, é um batido que leva fruta e leva outros ingredientes específicos para desintoxicar metais pesados e outras toxinas. É tudo feito, aliás, em todo o detox físico, é tudo feito na parte da alimentação, nutrientes, é tudo com alimentos, não é nada com suplementos, porque não quero complicar ainda mais, é tudo através da alimentação, é mesmo para simplificar. E depois é implementado passo a passo. Todos os dias é algo que eu peço para mudar, acrescentar ou retirar. Há sempre uma mudança que é feita passo a passo, nunca fazemos tudo de uma só vez. Aliás, no primeiro dia começamos muito devagarinho e depois é que vamos aumentando, no fundo, o nível, não é, de desintoxicação, aumentando a quantidade de coisas que vamos mudando, até chegarmos ao último dia em que já mudamos completamente. E isto permite que a pessoa não precisa de muito tempo, não é, para fazer estas adaptações, porque é pouco a pouco, não é? E mesmo aquelas que são a mais profunda, deixo para o fim de semana, que é para ser mais fácil. Ficou esclarecido? Sim? Sim, obrigada. De nada. Vou dar aqui a oportunidade se houver mais alguém que queira partilhar alguma coisa. Deixa-me ver aqui o chat. Sim, vão ter acesso à gravação. Estão aqui a perguntar. Ok, pronto, é assim, se não tiverem mais nenhuma dúvida, entretanto depois eu envio-vos um e-mail também com o link do programa e vocês também podem ver com calma as datas e tudo. E qualquer questão, entretanto, também vocês têm o meu e-mail, podem me colocar a questão por e-mail ou pelo Facebook, por onde for mais fácil para vocês. Muito obrigada mesmo por estarem aqui já quase 2 horas, 1h30. É um prazer partilhar isto, eu adoro falar sobre este tema porque diz-me muito e eu sei que
pode ajudar muita gente que precisa. E quero agradecer-vos pelo vosso tempo, não é? Por confiarem em mim, por estarem aqui a ouvir-me, pelas mensagens que me deixaram aqui no chat. Obrigada de coração, e qualquer questão, disponham, estou mesmo disponível para vos esclarecer. Um grande beijinho, um bom fim de semana e tenham uma boa noite. Muito obrigada também. Boa noite. Boa noite, obrigada.